Oi, gente! Mais um vídeo de diário de escrita, finalmente, depois de tanto tempo com a LDT só. E a gente finalmente vai ter outro diário de escrita. Ainda não terminei o segundo livro, mas tô na metade! Demorou entre 3 meses e mais um pouquinho, porque em janeiro eu escrevi, um pouquinho assim, sabe? Então eu acabo não considerando janeiro, né? Mas meu livro já está com 40 mil palavras. Sim, eu estou muito feliz. Eu deixei pra gravar hoje. Hoje é dia 6 de abril, então eu acabei chegando a 40 mil palavras hoje só. Mas pelo menos eu escrevi bastante em março. Vocês vão estar acompanhando os diários de escrita aí. E vamos falar sobre o primeiro mês, o mês de janeiro. Então acompanhem o meu diário de escrita que eu vou gravando gradativamente. E é isso. Oi, gente, como eu não fiz diário de escrita de O Amuleto da Sorte, eu tô com o quadrinho aqui até quando não chega a minha capa, né, meu livro físico, então me aguentem com o quadrinho aqui. Bem, eu vou gravar o diário de escrita do segundo livro da trilogia, que eu não posso falar o nome, mas eu posso falar que é OGN. Então tentem adivinhar, tá bom? Bem, eu escrevi hoje o prólogo e o primeiro capítulo eu finalizei ele. E eu escrevi 3.669 mil palavras, que foi muito bom, revisei certinho. E é incrível o quanto eu quis escrever hoje. E hoje é o segundo dia depois da publicação de O Amuleto da Sorte, então vocês estão vendo esse vídeo no futuro. E, gente, eu acho que eu já vendi uns 50 exemplares. E eu só tô no segundo dia. Eu mal posso acreditar. 50 exemplares é pouco? É, mas pra uma autora iniciante desconhecida, querido, é muito. Bem, esse diário de escrita eu vou falar que eu já fiz o roteiro. Do primeiro livro ele não teve roteiro. E isso acabou que eu atrasei muito, eu demorei 5 anos pra escrever o livro. E o segundo eu pretendo lançar em 6 meses, porque eu quero lançar quase nas férias, né, de 2021. E no final do ano, igual, eu lancei o primeiro livro pra fechar esse ciclo, que é o último livro, né. O segundo livro, eu acredito que ele é bem mais esclarecedor, então o mundo fica muito maior e os acontecimentos acabam sendo mais rápidos. E também desenvolvimento de personagem. Eu não sei se você já leu, se você tá vendo esse vídeo muito no futuro e já chegou o livro pra você, mas eu sei que eu pretendo, no segundo livro, desenvolver alguns personagens que eu deixei muito secundário no primeiro, porque eu já falei, era muito protagonismo, eu tinha que explicar muito o mundo e adentrar vocês, né? Eu fiz o roteirinho, acho que vocês não vão ver o nome, né? Esse aqui é todo o roteirinho escrito em preto, todo do livro, e eu tô bem feliz por causa disso, já concluí o primeiro capítulo. Na minha cabeça tem 24, mas pode ser mais, porque às vezes eu corto, o capítulo fica muito grande, e eu pretendo que no Word fique só com 200 páginas. O primeiro ficou com 182, e o livro original ficou com 252. Então pretendo que fique o segundo com 200 páginas pra ficar ao mesmo preço, assim, né? Então, ou um pouquinho menos. O primeiro diário de escrita tá feito. Vocês sabem como funciona, né? Eu, depois de escrever, vim aqui, então não ligue pra minha cara, eu não vou estar sempre arrumada nesse. Oi, gente! Esse é o segundo diário de escrita, né? Bem, eu cheguei a 10 mil palavras, finalmente, depois de tanto tempo. O final do ano foi bem conturbado, eu tive que enviar vários livros meus e também eu viajei, então eu não escrevi muito, tá? Então não fiquem decepcionados comigo, porque eu realmente não escrevi muito. Eu pretendo mudar isso, obviamente, mas acho que a minha inspiração só vai voltar mais pra frente, talvez. Eu criei bastante coisa até. Depois que eu falei com vocês na outra semana, tá aqui os meus plannerzinhos, né, pra que eu lembre. Eu não escrevi no dia 7 e no dia 8 eu tive a criação do bestiário, que foi um bestiário, entre aspas, dos outros objetos malditos que tem no livro, né, no segundo livro, que tem no outro livro, né? Então nós vamos ver mais objetos malditos do que os 3 principais, que vão ser o que vão dar nomes pros livros, né? Então no dia 9 eu não escrevi, no dia 10 eu não escrevi, dia 11 eu não escrevi, dia 12 eu não escrevi e no dia 13 eu escrevi 749 palavras, o que foi bom. Depois eu não anotei mais, eu
deslanchei e não anotei mais, então eu não lembro muito. Eu provavelmente devo ter escrito umas 500 palavras ou um pouquinho mais nesses dias até o Natal, né? Porque eu viajei pra passar o ano novo na praia, então eu devo ter escrito um pouco mais. Eu não anotei, tá? Logo depois começamos janeiro com o meu planner lindo de signos, de horóscopo. Amei esse planner. Desse eu vou anotar tudinho mesmo, porque eu pretendo... Olha como ele é lindo, gente. Nossa, precisava mostrar ele. Desse eu vou anotar bem tudinho, tipo, o que eu estou me sentindo confortável em fazer, o que eu não estou me sentindo confortável. Bem, então em janeiro eu fiquei de férias, como vocês podem ver, todos esses rosa é de férias. Aí no dia 1 de férias, dia 2 de férias, dia 3 de férias, dia 4, dia 5 e dia 6 de férias. Aí dia 7 eu já tinha voltado, eu fiz a organização do livro 2, que é tipo assim, ler tudo de novo, ver certinho como que vai ficar. E na sexta do dia 8 eu escrevi 444 palavras. Não foi muito bom, mas escrevi muito bom pra, tipo, me dar um créditozinho. O meu livro, quando acaba o Amuleto da Sorte, ele acaba de uma forma em que a Alison tá ruim. Só posso falar isso. Quando começa o segundo livro, ela não tá ruim. E eu precisava disso, precisava desses contos que eu depois criei, né? Na primeira versão, eu escrevi tudo que eu acho que tem que ter no livro. Depois, eu vou reler tudo de novo. Ou seja, eu vou ler o Amuleto da Sorte. Aí, depois, eu já vou continuar pelo segundo livro, o Gene. E aí, vai ser assim. Eu tô com uma expectativa muito grande, apesar de eu estar com muita saudade. É a minha primeira fantasia medieval que eu criei, assim. Eu tô querendo muito voltar pra ela, mas eu não posso. Eu tenho que continuar escrevendo, eu preciso terminar essa trilogia. Eu pretendo focar bastante nela pra depois começar outras coisas. Eu tenho a LDT, que tem diário de escrita aqui, que ele é um dos próximos livros que eu tenho que terminar, né? Falta 3 partes pra terminar ele. São partes curtas, ainda não decidi se vão ser 4 livros, ou se vão ser 2, ou se vão ser 1. Mas eu pretendo também publicar esse. Eu queria muito que fosse 1, mas eu acho que ele é muito grande. Eu acho que não vai dar, acho que pelo menos vai ter que ter uns 2 aí mesmo. Então eu queria muito fazer isso. E a minha fantasia medieval, ela é uma história que eu pretendo publicar mais pra frente. Agora, Objetos Malditos, o segundo, ele tá sendo um livro que eu tô ansiosa pra escrever. E ao mesmo tempo eu tô com preguiça. Não sei, talvez seja fim de ano, sabe? Mas eu tô com preguiça mesmo de escrever ele, só que ele é o mais legal. Eu não sei se eu tô com preguiça ou com dó do que eu vou fazer. Quem já leu o Amuleto da Sorte ficou, tipo, me ameaçando e falando assim, pelo amor de Deus, não mata mais ninguém. Aí eu fiquei, tipo... Não posso prometer nada. O segundo livro, apesar de eu amar muito o primeiro, eu tenho um carinho a mais pelo segundo livro, porque ele acontece mais coisas. Ele tem umas descobertas muito grandes. O Amuleto da Sorte, a gente tem muitas perguntas. A gente tem, assim, não tem coisas respondidas aqui, principalmente porque a Alison ainda não entrou nesse mundo. Ela tá se recusando a entrar. Então, a partir do segundo, muita gente perguntou, ficou em dúvida com umas coisas. Daí eu fiquei assim, gente, calma. Então, o segundo vai responder certinho. O segundo, ele vai responder muita coisa pra vocês. E o terceiro vai ser fechamento de chave de ouro, que é tipo o que acontece realmente, que vai matar vocês. Vai. Mas, enquanto é só, esse é o segundo diário de escrita. Hoje é dia 11 de janeiro, então é isso, mais ou menos. Bem, o diário de escrita de janeiro é isso. Eu acabei não escrevendo no início, eu tinha acabado de voltar da praia, então... não queria escrever de jeito nenhum. Tô aqui com a minha colinha, que é o meu planner. Como vocês estão vendo, é o meu planner, né? De quais os dias eu escrevi, tudo. E comentar sobre janeiro. Vamos comentar de forma agora, que eu já estou com 40 mil palavras. Janeiro foi atrapalhado. Eu ainda não tinha achado o início da história, eu tava escrevendo alguns capítulos, mas eu tava sentindo falta também de algo, então eu mais escrevi por escrever, sabe? Até que eu tive a ideia de acrescentar contos, eu acho que eu falo no diário de escrita. Acabou que não ficou contos, ficou parte 1, que eu vou chamar de parte 1, mas ela tem um nome, né? E essa parte 1 é logo depois dos acontecimentos do primeiro livro, então acontece realmente logo depois, é tipo na manhã seguinte. Então a gente tem a parte 1, vamos chamar assim, e a parte 1, ela é bem
triste, só que ela ficou envolvente. Eu terminei, acho que mês passado. Na verdade, eu acho que foi esse mês mesmo de março que eu terminei. Porque eu, às vezes, intercalava, sabe? Ela ficou muito envolvente, com certeza conquistou meu coração. Principalmente pelos acontecimentos. Você conseguiu entrar na mente da Alison e eu mudei as características, porque eu já começava o livro com ela na ação. E eu não queria isso. Eu queria o começo mais lento, mais triste, porque realmente o que aconteceu foi bem triste, né? O dia que eu mais escrevi em janeiro, que ganhou o colantezinho, foi no dia 18 de janeiro. Eu escrevi 2.652 palavras. Foi o dia que eu escrevi mais. Em janeiro, eu escrevi 10 dias, como vocês podem ver, e escrevi 8.904 palavras. Foi pouco, mas foi bastante ao mesmo tempo, então tá tudo bem. Não escrevi tão pouco assim, né? Agora vamos passar para o mês de fevereiro. Oi, gente! Esse é o diário de escrita do segundo livro de Objetos Malditos, OGN, e eu vim falar o que aconteceu nesses últimos dias. Eu escrevi bastante até, pra falar a verdade. No começo do mês, a gente já tá no fim, né? Eu senti meio saudade de ALDT, então eu fui revisar. Aí eu fiquei revisando, reescrevendo a primeira semana. E aí, na segunda, no dia 8, eu reli OGN e eu fiz a leitura até o capítulo 4 e ele tava com 16.000 palavras e 899 e aí ele ficou com 16.000 palavras e 930 porque eu acabei revisando e reescrevendo algumas partes. E aí, eu comecei outro livro, mas esse aqui a gente não vai falar daqui, tá? Eu escrevi ele dia 9, dia 10, dia 11 e depois eu voltei pra OGN e eu escrevi 1.205 palavras no dia 17. Aí eu refiz um mapa de uma história, os outros dias não escrevi. E escrevi OGN 331 palavras. Depois eu escrevi no dia 24 1.470 palavras do OGN. E no dia 25 eu escrevi 540 palavras. E pronto. Foi isso. Mas eu cheguei a 21.000 palavras do manuscrito, então eu estou muito feliz por causa disso. O mês de fevereiro foi muito difícil, eu pensei que eu não ia conseguir chegar, mas eu cheguei, então a gente está continuando firme e forte. Eu espero que eu termine antes de maio. Em fevereiro eu fiquei bem desconexa de OGN. Eu acho que tava enjoada, sabe? Isso geralmente acontece comigo. E apesar de eu estar adorando a história, de eu querer desenvolver ela, como o início é demorado e as partes de ações ficam pro final, apesar de ter partes de ações no início também, mas tô falando da parte principal, sabe? Fica no final. Então acabou que eu fiquei meio... Ai, tô enjoada. Então fui revisar a LDT, aí eu comecei a escrever outra história antiga. Então, gente, mó baderna. Simplesmente fevereiro foi baderna. O dia que ganhou o colantezinho foi o dia 26 de fevereiro e eu escrevi 2.757 palavras, e foi muito bom. E OGN eu só escrevi 5 dias. Esse foi o pior mês, de longe, assim, de longe foi o pior mês. E eu escrevi 3.577 palavras só, mês inteiro. O manuscrito, ele chegou a 20.784 palavras no final de fevereiro, pra vocês verem que realmente eu escrevi mais até em dezembro, que eu fiz baderna e nem anotei nada. Palmas pra mim, né? Nós temos meses ruins também. E aí, vocês têm meses ruins? Vocês costumam anotar? Porque eu sinto que assim que eu anoto, eu fico com mais raiva de mim. E eu quero escrever mesmo, sabe? Porque, tipo, se eu escrevi 5 dias... Então, vamos pra março, o mês do meu aniversário, e com certeza o melhor até agora. Vamos torcer pra ter melhores, né? Pra gente conseguir andar com o livro. Então vocês vão acompanhar os trechinhos que eu gravei também de março. Oi, gente, vídeo sem maquiagem, sem nada. Hoje eu simplesmente bati a minha meta de escrita. Eu já tinha escrito 4.660 palavras num dia só. E hoje eu escrevi 4.840 palavras. Ai, socorro. O OGN chegou a 30.000 palavras já, ele tá com 30.300 agora. E eu praticamente cheguei no meio da história, né?
Se a gente for comparar, porque o primeiro tem 68 mil palavras, quase 69. Então, praticamente é o meio da história. E, bem, eu estou muito animada. Eu consegui terminar a parte 1. E aí, porque tem 2 saltos temporais, né? E agora eu estou avançando pro salto temporal 1. E eu acabei pensando algumas coisas e alguns acontecimentos, eles vão ficar mais acontecendo o que é pra acontecer mesmo, sabe? Eu não posso ficar enrolando tanto. No primeiro livro eu retratei bastante a escola dela, então nesse eu acho que eu só vou falar algumas partes só de acontecer alguma coisa na escola com os amigos dela. Não vou entrar muito em detalhe e por enquanto é só isso. Vocês estão ouvindo barulho, é a cadeira aqui. E eu tô muito feliz. Eu nem acredito que eu cheguei a 30 mil palavras. Eu comecei hoje a escrever. Eu tava com quase 25 mil palavras. Sério, quase 25 mil. Ou eu tava com 25 mil e alguma coisinha. Provavelmente eu tava com 25 mil e alguma coisinha. Tava. É que eu não lembro direito, que eu não tô com o papel aqui. Eu escrevi muito. Eu não vou mais escrever agora, porque eu já comecei a embananar, sabe? Tipo, as palavras, já comecei a repetir muita coisa. Então eu sinto que o texto não fica tão bom quanto poderia. Amanhã eu já entro no primeiro salto temporal, que são 2 meses só. É uma cena muito legal. Depois vai ter umas ceninhas legais. E eu já vou meio que dar uma andada, sabe? Na história, assim, pra não me perder muito. Então vai ter algumas partes que elas vão ser mais passadas, tipo assim, tantas semanas depois, porque ela tem que se formar na escola. Eu quero muito que ela se forme depois do segundo salto temporal. Mas eu só vou explicar pra vocês depois. Eu só queria falar que hoje, no dia 15 de março, ontem foi meu aniversário, falando nisso, eu bati meu recorde e eu cheguei a 30 mil. 30 mil palavras é muito, gente. É muito, e eu sou muito feliz por causa disso. Só queria deixar registrado. Bem, então, março teve meu aniversário, dia 14. Ele foi um mês bem atropelado e ao mesmo tempo muito produtivo. Gente, o dia que ganhou de março foi dia 15 e eu bati o recorde de escrita. Eu escrevi 4.840 palavras num dia só. E com certeza foi meu recorde, porque eu já tinha escrevido 4.660, mas nunca tinha chegado a esse tanto. Eu queria muito ter chegado a 5 mil, mas já tava repetindo um monte de palavra, então acabou presa na qualidade do texto, né? E eu escrevi 12 dias em março. Foi muito bom, foi ainda mais do que janeiro, né? Que foram 10, mas é o tanto de dias que eu geralmente gosto de escrever, assim. Quero ainda conseguir escrever 15 dias no mês. Realmente é o manuscrito, quando ele começou em março, tava com 20.784 palavras. E ele terminou com 37.320 palavras. Hoje eu cheguei a 40 mil e pouquinho. Mas como já é abril, né, a gente não vai contar. Mas eu quis gravar pra falar, não, eu cheguei a 40 mil, sabe? Então, eu escrevi 16.536 palavras no mês de Eugênia. E foi muito, muito, muito mesmo. Então, a gente conseguiu. Abril foi assim, se maio for assim, a gente termina esse livro rapidinho, né, Bianca? E foi isso de março. O Eugênia finalmente chegou a 40 mil. Ele tá com, acho que, 138 páginas. Mas eu estou um pouquinho preocupada, gente, porque eu estou no capítulo 13. Agora eu fui pro 14, né? Mas finalizado até o capítulo 13. E é muita palavra só pra esse tanto de capítulos. Na minha cabeça eu acho que vai ter 36, 37 capítulos. Não sei ainda. Tudo isso pra mim escrever e já foi 40 mil palavras. Esse é meu diário de escrita, é a parte 1. E provavelmente no segundo eu já vou estar falando que eu terminei. Eu tô gostando muito de escrever Eugênia. Eu amei escrever O Amuleto da Sorte. Gente, foi o livro mais gostoso que eu já escrevi, tipo, na vida. Tirando CA, ele foi o livro mais gostoso. Veio tudo muito naturalmente. Por enquanto é isso só. Então, muito obrigada por ter assistido esse diário de escrita de Eugênia. Eu espero muito vocês no próximo. E a gente com certeza vai ter terminado. Pelo amor de Deus, eu preciso terminar. Beijo, gente. Muito obrigada.